Olá a todos, bem-vindos ao Coffee Paste. Eu sou o Pedro Mendes. O meu convidado de hoje é o encenador Marco António Rodrigues, com quem eu tenho o prazer de conversar. Marco António, muito obrigado por estares aqui e bem-vindo a estes minutos de conversa. Muito obrigado você, Pedro, pelo convite, pela oportunidade de falar com os teus espectadores. Ora, esse é um gosto. Eu recordo que estamos a falar a propósito do espetáculo Ti Coragem e Filhos Limitada, que vai estar em cena no Teatrão até 12 de novembro. Então, Isso, é isso, não é? Então, antes de isso mais, mesmo. gostava que nos falasse um pouco da tua relação, que não é de hoje, com o Teatrão. Então, a minha relação não é de hoje mesmo. Eu vim para cá, a primeira vez que eu vim para trabalhar aqui em Coimbra foi há 18 anos atrás. E aí eu tenho vindo com uma determinada frequência, cada 2 ou 3 anos, e faço um trabalho de 6 meses com a companhia, né? E acabei me tornando assim muito é um lugar para mim muito querido, né? É um Uhum, lugar que eu gosto muito de estar, a companhia, Coimbra, Portugal, né? Sou neto de português, sou português também, uhum. sou neto de uma portuguesa e, e eu, enfim, eu fico muito apaixonado por essa terra, Bom, realmente. bom. Vamos então falar deste espetáculo. Começando por te perguntar como é que pretendes trazer a história, a inspiração em Mãe Coragem e os seus filhos, de Brecht, para a contemporaneidade neste Ti Coragem e Filhos Limitada? Como é que fazes essa mudança? Bom, isso tudo o projeto de encenação é um projeto meu, do Teatrão e do Jorge Loraço, né? A partir de uma tradução primorosa do Souza Ribeiro, né? Hum, Que, em primeiro lugar, preserva o humor, a ironia, o frescor que a obra do Brecht tem. Isso não é muito comum de se ver nas traduções, pelo menos nas traduções brasileiras, as que eu hum, conheço. Isso já inspira, de certa forma, um tipo de trabalho onde a gente acaba por enquadrar dentro das circunstâncias em que o mundo ocidental está vivendo, né? Um mundo em estado permanente de guerra, um mundo em que essa guerra atingiu as nossas subjetividades, porque também estamos em guerra diária, de forma competitiva, de forma pouco solidária. uhum. Então, esse enquadramento é a moldura que o espetáculo recebe, né? Que é um contorno que o espetáculo recebe, sem preservando a tradução do Souza Ribeiro, preservando a obra original do Brecht, Hum, mas dentro de um enquadramento, de uma moldura, digamos assim, onde está presente são essas circunstâncias. uhum. E que temas vamos ver, chamando-lhe temas, poderemos ver em cena neste texto, neste espetáculo? Falaste da guerra? Então, a gente está tratando da guerra, né? Tem várias discussões a respeito dessa questão da Mãe Coragem. É um texto muito famoso do Brecht, como você sabe, Uhum, uhum. e tem vários estudos à época, né? O texto é escrito em 1939, ele percorre todo o século XX aí, sendo muito encenado, sendo muito discutido, e tem várias opiniões de vários intelectuais respeitados que o atribuem a obra do Brecht, A Mãe Coragem, a uma mulher cega, porque continua na guerra, apesar da perda dos 3 filhos, ou algumas outras opiniões onde a Mãe Coragem sabe exatamente quais são os custos da guerra e resolve assumi-los. Enfim, a gente opta pela justamente por essa nossa responsabilidade com relação à nossa vida, né? Com relação, quer dizer, temos todo um sistema hegemônico, um sistema neoliberal hegemônico, mas também temos uma coisa chamada livre-arbítrio, né? O livre-arbítrio é que nos garante a possibilidade de poder escolher, fazer escolhas. Uhum, uhum. Então, a gente Bom, acredita que a Mãe Coragem é responsável, sim, pelos seus atos. certo. O texto, a parte do texto que eu li sobre a peça diz que se trata da crónica de uma guerra sem fim. Eu pergunto se os temas tratados ainda adquirem maior significado, dado o estado do mundo atualmente.
Então, eu acho que sim, né? Eu acho que a gente vê com espanto, de repente, toda essa situação de Israel e Palestina, né? Uhum, Vê tudo isso muito bipolarizado, inclusive fora do contexto da guerra, né? As opiniões são muito polarizadas, etc. E eu gostaria de saber o que pensa o povo judeu e o povo palestino nisso, né? Quer dizer, que na verdade são as grandes vítimas desses processos decisórios que a gente não sabe nem por onde passam, nem uhum, como passam, né? E que não tem nenhum significado, na verdade, né? Uma das coisas que a gente pensa muito nesse cotidiano mesmo, nessa subjetividade, nessas relações afetivas que são atingidas, que nos atingem é, perante essa grandeza que a gente não compreende, né? Porque é uma grandeza que a gente não compreende. É como uhum, se o céu agora tivesse habitado, não por Deus, mas por esses satélites que se comunicam entre eles e que a gente uhum. não sabe nem do que eles estão falando, mas as vítimas somos nós. É isso. Queria te perguntar, falando um pouco mais deste espetáculo em específico, como é que correu o processo criativo com a equipa? Olha, eu vou te dizer o seguinte: todas as vezes que eu trabalhei aqui, uma das coisas que é muito prazerosa é que está todo mundo empenhado, do primeiro momento até o último, né? Uhum, Você tem uhum, lá toda a equipe trabalhando junto, do primeiro momento até o último. Por isso, o projeto não tem dono, o projeto é de um coletivo, né? Então, uhum, está lá o Vitor Torpedo, que é o diretor musical, está lá o tempo todo com os músicos, está lá a cenógrafa, está lá a figurinista, está lá a produtora, está lá, enfim, é, fora a equipe de atores, etc. Então, sem nenhum favor, eu acho que essas condições são muito especiais, são uhum, muito favoráveis. É claro que isso também tem a ver com uma concepção da própria direção artística do Teatrão, que é da Isabel Craveiro, né? Que imprime essa seriedade ao trabalho, né? uhum, uhum. Então, um trabalho que não tem, no ponto de vista da modernidade, o nosso trabalho em arte, se tem um significado simbólico, não tem nenhum significado utilitário, né? Aqui ele passa a ter, de fato, um significado utilitário, porque representa as nossas vidas, o nosso dia a dia, né? Uhum, uhum. E foi difícil distribuir 30 personagens por 7 atores? Ah, isso é uma operação de guerra, vou te contar. Não sei nem onde começa. A gente vai tentando por aqui, por ali, né? Todo mundo vai tentando, vai experimentando, acabam havendo. Agora eu vou te dizer uma coisa, Pedro. O palco tem uma inteligência, sabe? Isso eu Hum, aprendi ao longo de uma longa carreira a entender que o palco tem inteligência, né? Então, às vezes é preciso dizer não sei, é preciso dizer vou experimentar, é é isso. preciso dizer eu não sou arquiteto nem engenheiro, eu preciso lidar aqui com isso, nós precisamos lidar com isso, precisamos encontrar os caminhos. E o palco acaba resolvendo. Então, a solução para mim, aquilo que a gente encontrou, é muito feliz. Eu fico Hum, muito feliz com os resultados que a gente conseguiu, sabe? Por que isso? Porque o palco se manifestou e se manifesta quase como uma entidade através da gente, né? Se a gente se deixar ser um canal de comunicação dele. uhum, uhum. E como estão a correr as apresentações até agora? Muito bem, muito bem. Nós já fizemos, ontem fizemos mais uma apresentação. Uhum, A semana passada fizemos a estreia semana passada, né? Sempre com casas cheias e tal. A recepção é muito boa. bom, É um espetáculo que convoca o público o tempo inteiro. A gente construímos o espetáculo junto com o público. O público tem um papel ativo ali sim. na perspectiva do pensamento, né? Na perspectiva da construção daquilo. Enfim, tem sido uma experiência muito gratificante. Uhum, uhum. Bom, há vários eventos paralelos a este espetáculo e um deles é uma oficina de escrita cénica que vais orientar. O que é que podemos Isso. esperar os participantes poderão esperar dessa oficina da tua parte? Então, o que a gente pode esperar é um sentido de busca, de procura, né? Eu tenho muita convicção nessa junção do Stanislavski com o Brecht, que é o que me forma, né?
e essa perspectiva sempre da questão da escrita cênica, que é diferente da própria dramaturgia, daquilo que entende como dramaturgia, né? Quer dizer, na verdade, a dramaturgia é o pedestal da onde a gente parte para a escrita cênica, Hum, mas a escrita cênica se baseia na ação, em descobrir dentro do texto aquilo que é ação, aquilo que vem antes da palavra, onde a palavra vem como consequência. Então, o que a gente pode, talvez, ter como expectativa uhum, é uma perspectiva de pensar a respeito disso, de investigar a respeito disso, de praticar sobre isso, né? Tentar encontrar em dois fragmentos do Brecht, um da Alma Boa de Setsuan, outro do Círculo de Giz Caucasiano, algumas experiências práticas e reflexões sobre isso. muito bem. Vou terminar perguntando-te se a tua expectativa relativamente ao futuro é positiva ou nem por isso. Olha, a gente não faz teatro à toa, né? A gente, a gente carrega mesmo uma convicção, uma fé de que as coisas podem, de fato, ter outros caminhos. É preciso recuperar essas utopias, né? O Uhum. lugar da arte é esse um pouco. Apesar da gente entender que hoje existe um avanço muito grande de todo pensamento ultraconservador, a ponto de várias violências serem declaradamente declarada e abertamente sendo feitas, a gente acaba acreditando que a gente pode construir outros mundos, sim. Uhum. Marco António Rodrigues, muito obrigado. Foi um gosto conversar contigo. Obrigado você, Pedro. Um grande abraço, viu?